Que Deus fale ao seu coração. Salmo 130. Do verso 1 até o verso 8, todo o salmo, nós vamos ler esse salmo. Diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Meus irmãos, aqui estamos diante de um texto que trata da oração de um desesperado. É um indivíduo desesperado que ora. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se sentiu desesperado e tendo que orar, e tendo que clamar a Deus, tendo que pedir ajuda do alto. Esse indivíduo que nós não sabemos quem é, um salmista, compôs este salmo, que ele faz esta oração, ele está desesperado, sua alma está desesperada, e todo este salmo vai retratando isso. Mas este salmo não apenas trata de um indivíduo que está desesperado, mas um indivíduo desesperado e ao mesmo tempo esperançoso. Por isso o tema desta mensagem nesta noite é desesperado, porém esperançoso. Desesperado, porém esperançoso. Vamos atentar, irmãos, para este salmo de um indivíduo, do salmista, que estava desesperado. Olha esta expressão, das profundezas. O que nós entendemos por esta expressão, das profundezas? Das profundezas pode ser entendido como alguém que está no fundo do poço. Das profundezas pode ser entendido alguém que está em desespero. E o salmista está desesperado. E nós vamos então observar aqui, meus queridos, o estado em que ele se encontra, esse desespero. No versículo 1, quando ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, e no verso 2: escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Esses dois versículos demonstram que esse indivíduo está desesperadamente angustiado. Desesperadamente angustiado. Coisa ruim é angústia. Imagine o sujeito se sentir no fundo do poço, numa situação irreversível, angustiado, desesperadamente angustiado.
Esse era o estado, esta era a situação desse indivíduo, desesperadamente angustiado. Mas o texto segue. Ele não só está desesperadamente angustiado, mas está também desesperadamente culpado. Observe comigo o versículo 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Esse versículo 3 demonstra um homem culpado. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? É um homem que está no fundo do poço, desesperadamente angustiado, mas desesperadamente culpado. A culpa, irmãos, nos arrasa. A culpa nos entristece. E ele está desesperadamente culpado. A culpa é latente dentro dele. E veja que ele faz a pergunta como alguém que está no fundo do poço. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem pode sobreviver? É o estado de culpa. Irmãos, às vezes o problema não é estar apenas desesperadamente angustiado, é se sentir desesperadamente culpado. Pessoa num estado de culpa, que o leva a um desespero, no fundo do poço. Mas esse homem que está no fundo do poço, e aí eu quero pular com os irmãos para o versículo 6. A primeira parte do versículo 6, ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esse texto mostra um homem desesperadamente infeliz. Desesperadamente infeliz, ele está infeliz. Ele retrata isso. Ele está numa infelicidade agônica, numa infelicidade que está martirizando a sua alma, que está prejudicando a ele, no fundo do poço. É o desespero de um homem, é o desespero de um indivíduo. Irmãos, qualquer ser humano é passivo de um momento de desespero. Sabe, quanto mais você tenta sair, mais desce. Esse é o estado desse homem. Por isso que o texto começa dizendo: das profundezas. Ele está desesperado, de angústia, de culpa e de infelicidade. Mas uma coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse texto, é que este homem põe os olhos em Deus. Este homem tem os olhos no Senhor, porque o texto diz: das profundezas clamo a quem? A ti, Senhor, a Yahvé. Está clamando a Deus. Não é alguém que está no fundo do poço e não sabe o que fazer. Ele está no fundo do poço, mas olhando para Deus. Às vezes o fundo do poço pode não ser no sentido literal de estar num poço, como foi o caso de José, que os irmãos o colocaram no poço, na cisterna. Mas às vezes o fundo do poço, irmãos, é o estado em que a pessoa se encontra. E aqui está este homem no fundo do poço, porém olhando para Deus.
Este homem olha para Deus, e o texto diz que ele clama ao Senhor. Olha como ele está desesperado. Clamar, irmãos, não é diferente de sussurrar. Clamar é gritar. Este homem está gritando por Deus. O texto diz no verso 2: escuta, Senhor, a minha voz. Ele está gritando, e ele está dizendo: me ouve, Senhor, escuta a minha voz. Sabe quando a gente grita por Deus, e a gente quer que Deus escute? E o texto diz: estejam alertos ou atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. É o desesperado que olha para Deus, que grita por Deus, que quer a atenção de Deus, que quer que Deus se incline para ele. Esse homem, no fundo do poço, grita por Deus. Ele quer a atenção de Deus. Ele quer resposta de Deus. Está desesperado. Irmãos, há centenas e milhares de pessoas desesperadas no mundo, mas nem todo desesperado clama a Deus. Nem todo desesperado grita por Deus. Nem todo desesperado busca a atenção de Deus. Nem todo desesperado espera uma resposta de Deus. Mas este não. Ele se volta para Deus, sabendo que em Deus estava a sua esperança. Está desesperado, porém esperançoso. Quem no desespero fica esperançoso? Mas ele está esperançoso. Todo o restante do capítulo vai mostrar que esse homem está esperançoso. Há uma canção no nosso hinário que diz assim: esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. O hino 144 diz isso: esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Quero a igreja cantando comigo agora. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Este homem, irmãos, estava desesperado, mas esperançoso. Esperançoso em quem? Em Deus. Sua esperança era Deus. Vamos observar alguns detalhes nesse texto. Este homem está esperançoso. Versículo 4. Observe aqui, versículo 4. Ele está esperançoso. Observe, versículo 4. Contigo, porém, está o perdão. O que significa isso? Que sua esperança estava na pessoa de Deus. Observe de novo o texto: contigo. Contigo. A esperança deste homem estava na pessoa de Deus. É isso que o texto quer nos dizer. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ele está esperançoso na pessoa de Deus. Irmãos, que coisa fantástica! Um homem que está no fundo do poço,
desesperado, mas ele põe sua esperança na pessoa de Deus. Ele sabe quem é Deus, um ser divino. Ele já conhece a pessoa de Deus, sua esperança é nele, é nesta pessoa, não é em outro indivíduo, não é em príncipe, não é no ser humano falível. Ele tem esperança na pessoa de Deus, no ser eterno, imutável, infalível. É nele, nesse ser soberano, a esperança dele está nesta pessoa, na pessoa de Deus, neste ser incausado, que nunca teve princípio nem fim, é de eternidade a eternidade, é na pessoa de Deus que ele põe sua esperança. Mas o texto segue: desesperado, porém esperançoso. Cante comigo: esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Outra vez, toda a igreja: esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Sua esperança está na pessoa de Deus. Agora verifique comigo o texto seguinte, o versículo 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Só essa primeira parte. Este homem que está desesperado, ele espera na personalidade de Deus. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Este texto significa que ele está aguardando, está esperançoso, esperando na personalidade de Deus. Este indivíduo, este salmista, ele conhece o caráter de Deus, ele sabe da personalidade de Deus, ele sabe os atributos de Deus, ele conhece sobre Deus, ele sabe quem é Deus. Então a sua esperança está na personalidade de Deus. Ele sabe quem é Deus. O Deus, ele é fiel. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é amoroso. Deus é benigno. Ele conhece a personalidade de Deus, e é na personalidade de Deus que ele espera. Sua esperança está na pessoa de Deus, mas sua esperança está na personalidade de Deus. Aí você canta comigo: esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Toda a igreja: esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Ele espera na pessoa de Deus, ele espera na personalidade de Deus, mas o texto é bem explícito. O texto diz que ele espera, ele aguarda em quem? Eu espero na tua palavra. Esse indivíduo conhece a palavra, ele sabe
o que é a palavra de Deus, o que significa a palavra de Deus. E ele espera na palavra. É necessário que conheçamos a palavra de Deus, o que Deus diz, o que é que está escrito. Esse indivíduo diz: eu espero na sua palavra. É um grande argumento. Lembro-me da oração de alguns homens de Deus na Bíblia, homens que oraram a palavra, como Neemias, que orou a palavra, baseado na palavra estava a sua esperança. Irmãos, esse homem, esse salmista, ele está dizendo: eu tenho esperança na tua palavra. A palavra de Deus não muda, não há equívoco na palavra de Deus, não há sombra de variação na palavra de Deus. Então ele espera na palavra. Senhor, a tua palavra diz, está escrito. Nós precisamos, irmãos, ter esperança na palavra de Deus. O que é que a palavra diz? Lembro-me da história de um homem que um dia recebeu um folheto, e ele não gostava muito de literatura evangélica, recebeu um folheto e ele na hora rasgou o folheto e jogou fora, e foi para casa. Quando ele foi trocar de roupa, irmãos, estava um pedacinho de papel enganchado no bolso, e aí estava aquele papel. Quando ele puxou o papel, estava escrito assim: e disse Deus. Só. E disse Deus. E ele ficou curioso. O que foi que Deus disse? Como é que a gente sabe o que Deus diz? E ele procurou alguém. Desde o princípio, desde a criação, está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e tudo o que fez era bom. E disse Deus, e disse Deus. E você vai encontrar centenas e milhares de vezes nesta palavra esta expressão: e disse o Senhor, e disse Deus. É a palavra dele. O profeta Jeremias diz que ele vela em cumprir a sua palavra. Deus está atento em cumprir a sua palavra. Se alguém que cumpre a palavra, é Deus. E este homem está esperançoso na palavra, no fundo do poço, desesperadamente angustiado, desesperadamente culpado, desesperadamente infeliz, mas esperando no cumprimento da palavra, na promessa de Deus. Aqui há centenas de promessas para o seu povo, e ele diz: eu espero na tua palavra, no fundo do poço, e dizendo: eu espero na tua palavra. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Bem forte, toda a igreja. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Meus irmãos, eu não sei se de repente você está no fundo do poço, ou vende a chegar ao fundo do poço. Uma coisa eu quero lhe dizer: que o fundo do poço pode causar desespero. Pode causar desespero. Às vezes algumas pessoas estão no fundo do poço e estão desesperadamente angustiadas, talvez até se sentindo culpadas porque certas coisas que fizeram, que levaram aquilo, ou
totalmente infelizes, mas uma coisa eu sei, que lá no fundo do poço você pode ter esperança. Esperança em Deus, na pessoa de Deus, na personalidade de Deus e na palavra de Deus. Está lá esse homem, esse indivíduo, no fundo do poço, clamando a Deus. Parafraseando aqui, ele está dizendo: Deus, eu espero na tua pessoa, não é em outro, é em ti. No fundo do poço ele grita: espero na tua pessoa. Do fundo do poço ele grita: eu espero na tua personalidade, no teu caráter, eu me agarro à tua personalidade. No fundo do poço ele grita: eu espero na tua palavra, ó Deus. Desesperado, mas esperançoso. E este salmo, irmãos, nos mostra dois aspectos da esperança. Dois aspectos da esperança. Está aí no verso 6, parte final do verso 6 e verso 7. Há dois aspectos aí da esperança. Primeiro, irmãos, a esperança deve ser uma expectativa inabalável em Deus. Repita isso comigo: a esperança deve ser uma expectativa inabalável em Deus. Olha como é que diz o versículo 6. Vamos ler todo o versículo 6, toda a igreja? A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Observa que ele repete. Meus irmãos, você já imaginou um vigilante? Você já imaginou um guarda? Como ele fica na expectativa do nascer do dia? Às vezes exausto, cansado, extenuado, com sono. E isso aqui eu sei muito bem disso quando eu servi o exército e a gente era escalado para exatamente tirar no finalzinho, sabe, já para o romper do dia. Como a gente aguardava com expectativa o nascer do sol, a chegada do novo dia, como a gente esperava aquele momento. O que o salmista está dizendo aqui, o que este homem, esse indivíduo está dizendo, é que a esperança ela tem esse aspecto, é a expectativa inabalável em Deus, assim como o sol vai nascer, e eu tenho certeza que amanhã, de manhã, o sol vai nascer de novo, vai brilhar de novo, vai clarear o mundo de novo. Esta era a expectativa dos vigias, esta é a expectativa dos guardas. Esse homem está dizendo: assim como o sol, assim como a aurora, é certa a minha convicção, a minha expectativa está em ti, inabalável. Estou esperando, uma hora a bênção vai chegar, uma hora o Senhor vai me iluminar, uma hora o Senhor vai me tirar desse fundo do poço, uma hora o Senhor vai agir. Esta expectativa inabalável em Deus. Meu irmão, não sei qual foi o estado que você chegou hoje aqui, mas se sua esperança é em Deus, se você espera na pessoa, na personalidade, na palavra de Deus, esta esperança é uma expectativa inabalável em Deus. Você tem segurança, certeza de que vai acontecer algo. Talvez o nascer do sol pode vir um pouco encoberto com algumas nuvens, mas ele vai nascer. O sol vai brilhar outra vez, o sol vai raiar de novo. E esta é a expectativa dos guardas. O dia está começando a amanhecer. Olha, o sol vai nascer.
o meu plantão vai terminar, o dia vai começar para mim. Às vezes o vigia não vê a hora, irmãos, de sair daquele plantão e ir para a sua cama e descansar. E ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor, pela intervenção do Senhor, pelo agir do Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele repete: mais do que os guardas pelo romper da manhã. É uma expectativa ardente que ele tem no Senhor, inabalável. O guarda ele espera, mas a minha esperança no Senhor, minha expectativa em Deus é mais do que a dos guardas. Os guardas têm certeza que o sol vai brilhar, mas a minha expectativa é inabalável. Eu sei que a luz de Deus há de brilhar de novo na minha vida, que eu vou sair deste fundo do poço. Eu estou agora no fundo do poço, mas Deus há de me livrar, Deus há de me acudir, Deus há de me tirar desse estado, desta situação. Esse é o primeiro aspecto da esperança. A expectativa inabalável em Deus. Segundo aspecto da esperança está no verso 7. Leia comigo: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Ele está no fundo do poço. Não só tem uma expectativa inabalável em Deus, mas ele tem uma inclusividade encorajadora em Deus. Uma inclusividade encorajadora em Deus. Repita isso comigo: inclusividade encorajadora em Deus. Irmãos, a esperança não pode ser só minha. Eu preciso incluir outras pessoas. E este homem desesperado, no fundo do poço, ele sabe que em Israel há mois desesperados, e ele diz: espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Ele inclui Israel, ele inclui a sua nação. Esta inclusividade encorajadora em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou no fundo do poço, desesperado, mas uma hora o sol vai brilhar de novo, uma hora eu vou sair daqui. Mas ele não só fala isso, ele está dizendo para todo Israel: você também que está no fundo do poço vai sair dele. Ele está apontando para toda a nação de Israel: espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Vocês também vão sair do poço. Quem está no fundo do poço vai sair. Esses dois aspectos da esperança. Eu não posso, irmãos, alimentar uma esperança individual, exclusivista. A esperança é só minha, só eu vou sair do fundo do poço. A esperança tem que ser inclusivista. Nós temos que incluir os outros e dizer: Deus há de me tirar desta, mas Deus também vai tirar você. Irmãos, eu espero em Deus que isso se torne uma realidade em nossas vidas. Que se você está no fundo do poço, está orando, você possa se lembrar que há centenas e milhares de pessoas no fundo do poço, e que a sua oração também seja que Deus tire estas pessoas também de lá, que eles tenham esperança no Senhor, que a sua oração também inclua aqueles outros que não estão aqui. Irmãos, estar no fundo do poço é terrível. Mas quantos estão hoje no fundo do poço? Das profundezas. Verso 1. Das profundezas clamo a ti.
Queridos, desesperado, porém esperançoso. Não sei se esse é o seu estado, não sei se você já passou por isso, não sei se você vai passar. Guarde esta palavra no seu coração, escreva esta palavra, memorize esta palavra. E você pode orar a Deus isso aqui. Qual o propósito de tudo isso? Por que Deus permite que alguém chegue no fundo do poço? Olhe comigo o versículo 4. A parte do final do versículo 4 tem a primeira resposta. O que diz? Para que te temam. O sujeito está lá no fundo do poço, sabendo de tudo que ele está passando, e ele entende que o propósito final é para que haja temor. Irmãos, às vezes nós nos aventuramos nesta vida e fazemos e andamos no nosso próprio caminho, tomamos as nossas próprias decisões, ninguém interfere, e às vezes a necessidade de passarmos pelo fundo do poço para que a gente possa aprender a temer a Deus, para que a gente possa aprender que só Deus pode nos tirar de certas situações. Às vezes é necessário ir para o fundo do poço para que você perca toda a esperança no ser humano, no seu potencial, na sua inteligência, na sua capacidade, para que de lá você reconheça a Deus e tema ao Senhor, e possa temer a Deus. Algumas vezes é imprescindível o fundo do poço. Algumas vezes é indispensável o fundo do poço. Tenho aprendido algumas coisas em determinadas circunstâncias. Irmãos, quando José foi colocado pelos seus irmãos lá na cisterna, a gente diz: por que Deus não livrou José dali? Porque Deus permitiu aquilo. Irmãos, pense num menino mimado era José. Pense num meninozinho imaturo era José, dedo duro. A Bíblia diz que ele ficava observando os irmãos e chegava em casa e contava tudo que os irmãos tinham aprontado para o seu pai. Ele era o bonzinho da casa, era o bonzinho, é o dedo duro da casa, mas é o bonzinho. Então ele começa a ser odiado pelos irmãos, porque ele é o dedo duro, porque ele é o bonzinho, é o preferido do papai. José ganha uma túnica talá, uma túnica especial, só José tem. Ele é tratado de uma forma diferenciada. Esse menino é mimado. Aí Deus disse: José, você precisa conhecer o fundo do poço. Até então não tinha fundo do poço. Você precisa conhecer o fundo do poço. Irmãos, às vezes eu e você precisamos conhecer o fundo do poço para que a gente aprenda a temer ao Senhor. Você e eu, algumas vezes somos candidatos ao fundo do poço. Sabe por quê? Porque somos melindrosos, cheios de vontade, porque nós andamos de acordo com nossos querer, com a nossa vontade, e aí Deus pega a gente, põe lá no fundo do poço, para mostrar que Ele põe no fundo do poço e é Ele mesmo é que tira. E algumas vezes é necessário o fundo do poço para que a gente tema a Deus. Porque às vezes a gente não teme mais a Deus, irmãos. A gente faz o que a gente quer. Aí Deus, lá do seu trono, diz: vamos para o fundo do poço, tem uma experiência lá. Aí lá no fundo do poço a gente aprende a chorar. Quem não chorava, chora.
Quem não orava, ora. E ai de quem não aprendeu a orar numa hora dessa. Quem não lia a Bíblia, agora lê. O fundo do poço tem um propósito: gerar temor. É o próprio salmista que diz isso. Gerar temor. Aí é lá no fundo do poço que você começa a temer a Deus, olhar para Deus e perceber a sua vida, a sua insignificância, a sua pequenez. É lá no fundo do poço. Talvez alguns irmãos que estão aqui hoje à noite precisem ter essa experiência do fundo do poço. Quem sabe você está muito orgulhoso, muito endurecido, se achando, aí tem que ir para o fundo do poço. Saiba de uma coisa, irmãos: Deus é soberano, e Ele coloca no fundo do poço quem Ele quiser, para que a pessoa aprenda a temê-lo. Eu sei que para nós é difícil, mas Deus conhece a nossa natureza. Deus conhece você, Deus me conhece. E às vezes a gente tem que ir para o fundo do poço, para que lá a gente possa orar e dizer: eu dependo de Ti, Senhor. Nunca me esqueço. Peguei um avião em Goiânia, Goiás, para São Paulo. Estou naquele avião, sentado ao lado de um homem de boa aparência. Começamos a conversar. Eu descobri que aquele homem tinha trabalhado numa multinacional. Aquele homem já tinha andado em muitos países. Aquele homem vivia uma vida de estabilidade. Ele era da primeira igreja presbiteriana, deixou a igreja, não precisava mais de Deus, não precisava mais de pastor, não precisava mais de igreja, não precisava mais se congregar, ele não precisa mais de nada, ele tem dinheiro, ele tem gente importante ao seu lado, ele vivia assim, e assim ele foi vivendo. E essa história ele mesmo me contou. Por incrível que pareça, até hoje eu ainda tenho uma fotografia guardada desse homem, que ele me deu para eu não esquecer dele. E ali ele me conta da multinacional poderosa, e de repente as coisas começaram a desandar, a multinacional entrou em crise, e ele foi demitido. Morava num bairro nobre em Goiânia, muitos empregados à sua disposição, ele tinha tudo. De repente esse homem se vê num estado, numa situação, desempregado, e as suas reservas foram se acabando, e a coisa foi piorando, foi piorando, foi piorando. Como sustentar aquela mansão, como sustentar agora os seus funcionários, seus empregados, como viver, e aí haja colocar currículo em vários lugares, e nada, e aquele dia ele estava pegando aquele voo para São Paulo, estava indo atrás de emprego. E quando ele começou a falar comigo e dizer, aí ele disse: pastor, eu me tornei soberbo, eu deixei Deus. E esse homem começou a falar. E, irmãos, eu aproveitei e li a palavra para ele, e li um texto e falei a palavra para ele, e aquele homem ouvindo a palavra, de repente esse homem levanta a mão, se agarra no meu braço e diz assim: ora por mim, pastor. Isso dentro do avião, aquele homem chorando: ora por mim, pastor. Um homem no fundo do poço pede oração.
O homem no fundo do poço chora. O homem no fundo do poço se humilha. Dentro do avião. Dentro do avião é hora de chorar. Um homem chorando dentro do avião, agarrado no braço de outro homem. Orei por ele dentro do avião. Ali no avião, nas alturas, porém no fundo do poço, ele volta para Deus. Me deu uma foto dele e disse: o Senhor se lembrar de mim. Aquele homem precisava entender que tudo que ele tinha vinha de Deus. Ele abandonou Deus, ele abandonou os amigos, ele abandonou os irmãos, ele abandonou a igreja. Ele não precisa mais de ninguém, autossuficiente, precisa de fundo do poço. Só o fundo do poço restaura, só o fundo do poço vai recuperar esse homem. Se tornou um mau caráter, se tornou um homem ruim, se tornou orgulhoso, então o fundo do poço recupera. O fundo do poço torna uma pessoa humilde, quebrantada. O fundo do poço é necessário para mudar nossas atitudes, para mudar nossa vida. O fundo do poço tem o propósito de gerar temor. Verso 8 diz: o que diz o versículo 8? Vamos ler juntos. É Ele redimir, irmãos, tem a ideia de levantar. É Ele que levanta a gente de novo, é Ele que levanta Israel de novo, é Ele que redime a Israel. Você está no fundo do poço, mas é Ele que pode te levantar outra vez, te colocar em pé de novo. É Ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Israel pecou, Israel desobedeceu, nós falhamos, nós erramos. Pastor Erivaldo erra, você erra, vamos para o fundo do poço, mas Deus é que estende a sua mão e nos levanta de novo, e nos põe em pé de novo, e nos põe fora de novo. A nossa esperança é Ele. Ainda que você esteja no fundo do poço, Ele pode estender sua mão, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Escute isso: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Deus pode estender sua mão no fundo do poço e nos tirar de novo, e tirar Israel. A nação brasileira está no fundo do poço, irmãos. O povo brasileiro está no fundo do poço. Qual o propósito disso? Ou este povo passa a temer a Deus, ou vai permanecer lá. Fundo do poço para levar o povo a se voltar para Deus, a olhar de novo para Deus, a pedir ajuda do alto. É Ele, só Ele, que pode nos tirar desta situação, nos colocar em pé de novo.